Que a paz do Senhor esteja conosco, que a palavra do Senhor venha sobre nós como um bálsamo de cura sobre toda a humanidade. A palavra de Deus é como remédio para a nossa alma e nos fortalece e nos dá sentido e nos alegra e nos traz paz. Então, que esta paz te envolva agora e você ouça o que o Senhor diz para a sua igreja nesta manhã, do dia 25 de dezembro de 2020. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E aqui o Senhor me direcionou. A primeira coisa que o Espírito Santo me lembrou, aliança. Aliança. A aliança do Senhor com os homens. Quando Deus, ele fez o primeiro homem, Adão. Ele fez ele criou Adão, mas não fez Adão e deixou. Não. Todos os dias ele visitava Adão. Todos os dias ele tinha aquela conversa com Adão. Havia relacionamento. Havia amizade, amor, companheirismo, comunhão mesmo. O nosso Senhor, ele tem esta característica. Ele gosta de ter relacionamento com aquilo que ele fez, com a imagem e semelhança dele. Adão caiu na fraqueza, no pecado, na tentação e quebrou a aliança e deixou de existir a aliança, o relacionamento do homem com Deus. E sem relacionamento daquele que nos fez existir, nós estávamos caminhando para a morte. Porque vida só no autor dela. Se nós estávamos afastados dele, nós estávamos desprovidos da vida. Mas ele, mais uma vez, ele quer relacionamento com o homem. Quando o homem pecou, que não pôde mais permanecer no Éden, porque ele não tinha condições de permanecer no Éden, o homem, depois do pecado. E aí o Senhor protegeu a árvore da vida eterna para que o homem não permanecesse no pecado, porque o pecado leva à morte. O homem não pode ficar eternamente no pecado. O homem peca, e às vezes ele não quer conversa, aliança nenhuma, comunhão nenhuma com Deus. E passa a sua vida terrena, que é tão pequena, no máximo 100 e poucos anos, ele passa de forma medíocre, longe da verdade, longe da vida. E aí aquilo ali um dia vai acabar. Por quê? Porque a consequência de quem não tem vida é a morte. E aí o Senhor teve misericórdia do homem que estava no pecado e ele se relaciona com o homem. Ele começa com Abraão. Ele se relaciona com Abraão, ele chama Abraão. Abraão deixa tudo que tem e segue o Senhor. Ali a relação é retomada. Existe ali agora o Senhor se relaciona com aquilo que ele, com o ser humano, com aquele que ele criou, imagem e semelhança dele. E dali o Senhor passa todo, você vê em todo o Velho Testamento, o relacionamento de Deus com aquele homem fraco que pecou, levantando homens. Aí vão surgindo os heróis da Bíblia, da palavra de Deus. E também na palavra você vai conhecer os vilões, aquelas pessoas que ficaram à margem, não queriam nada com Deus. E o que aconteceu com elas? Mostra tudo na palavra.
A palavra de Deus, ela é rica, porque ela é verdadeira. Então, ela mostra os homens que se relacionavam com Deus, como eram bem-sucedidos, mesmo que passassem por provações como Jó. Mas olha, o segundo estado de Jó foi assim maravilhoso. O Senhor deu em dobro o que Jó tinha. E o abençoou e restituiu o relacionamento de Jó com a esposa. Jó teve mais 10 filhos. Quer dizer, ser fiel a Deus é muito bom. Ser fiel ao próprio você. Quando nega a Deus, você está negando a si mesmo. Porque você veio dele. Mas e aí o Senhor continuou o relacionamento com o homem. E o homem continuou procurando quebrar o relacionamento. No Velho Testamento você vai ver isso direto. O homem estava com Deus, o homem se aparta de Deus, o homem perece, pede socorro a Deus. Deus continua no mesmo lugar. O homem se reconcilia com Deus. Ai, mas quando ele está no bem bom, ele começa a se afastar de Deus. E ele começa a sair da presença de Deus. E Deus o atraindo com cordas humanas, com cordas de amor, chamando o homem de volta, mas o homem sentindo atração pelo mundo. Vai, se afasta de Deus. Começa a sofrer, perece. Fica sofrendo demais e na sua dor, ele lembra do seu Criador. E ele pede ao Pai perdão e volta a se relacionar com ele. Então, no Velho Testamento, você vê isso constantemente. Quando chegou em Malaquias, no livro de Malaquias, aí houve um silêncio de Deus. Deixa que naquele silêncio era ele preparando o maior presente, o seu filho, para vir à terra, para viver conosco aqui, para ter a natureza humana, mas não perder a natureza divina. Jesus não perdeu a sua natureza divina. Nem um momento. Jesus, nem um momento ele oscilou. Então ele era ao mesmo tempo homem, tinha sua natureza humana, mas a natureza divina sempre falando mais alto. E aí esse presente hoje é o dia 25 de dezembro. Hoje é que se comemora o dia que o Senhor nos presenteou. Ninguém sabe exatamente no calendário da vida o dia exato, mas se comemora hoje. De ontem para hoje, foi a festa do Natal, a ceia do Natal e o dia de hoje. É o dia que nós estamos comemorando o presente. O presente que Deus preparou. Aquele silêncio do Senhor, no Velho Testamento, no livro de Malaquias, aí vem o presente. O presente da vida. Para quê? Para nos reconciliar mais uma vez com o Senhor, através do seu Filho que Ele nos deu. E um Filho se nos deu. É muito lindo, eu vou ler exatamente essa parte. Você vai encontrar em Isaías. Isaías, quando ele fala, Isaías 6, quando ele fala do presente. Porque um menino nos nasceu, ele nasceu para nós. Um filho se nos deu, o Filho de Deus nos foi dado. Oh, presente bom! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim por causa deste presente.
haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça. Deus é muito bom. Ele nos deu esse presente, o seu filho. O seu filho. E o Senhor me conduziu para o livro de Mananciais no Deserto, para o dia 25 de dezembro. Pela primeira vez este ano, eu estou lendo este livro no canal Despertar com Cristo, sendo na data certa, no dia 25 de dezembro, e hoje é 25 de dezembro. Por quê? Porque geralmente o Senhor me dá palavras de dias diferentes, porque tem esse livro, cada dia tem uma mensagem, cada dia do ano tem uma mensagem. E eu sempre estava lendo fora do calendário. Eu sempre dizia, olha, aqui está falando do dia 17 de julho, mas na verdade, hoje não é o dia 17 de julho. Sempre um dia que Deus me dava uma palavra, uma passagem para ler no livro de Mananciais no Deserto, eu lia em datas diferentes. Mas hoje o Senhor me conduziu para ler na data de hoje mesmo, 25 de dezembro. A data que tem no livro é a data que eu vou ler, a data certa de hoje. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, relacionamento, presença de Deus. Presença de Deus. Deus presente, Deus conosco. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, que foi que eu acabei de ler, Isaías 9:6. Aí, olha o que ele fala, ele faz um comentário, esse pastor, muito lindo esse comentário. Há alguns anos, foi publicado um curioso cartão de Natal, com os dizeres, se Cristo não tivesse vindo. Olha que o cartão de Natal, olhe só para a reflexão do homem, essa pessoa que fez o cartão, colocou o cartão do Natal, dizendo, se Cristo não tivesse vindo, não existiria o Natal. Falava de um pastor que adormeceu em seu escritório numa manhã de Natal e sonhou com um mundo para o qual Jesus nunca tinha vindo. O presente não tinha chegado, não tinha vindo. E olha a situação, o que esse pastor sonhou. Em seu sonho, viu-se andando pela casa, mas lá não havia presentes no canto da lareira, nem árvore de Natal, nem coroas enfeitadas. E não havia Cristo para confortar, para alegrar, para nos salvar. Não havia. Andou pelas ruas, mas não havia igrejas, com suas torres agudas apontando para o céu. Não tinha igrejas. Voltou para casa e sentou-se na biblioteca. Mas todos os livros sobre o Salvador tinham desaparecido. Não havia livros sobre o nosso Salvador, sobre Jesus, o Cristo. Alguém bateu-lhe à porta e um mensageiro pediu-lhe que fosse visitar sua pobre mãe à morte. Então, de repente, ele naquele vazio, onde não havia a presença de Cristo, onde Jesus Cristo não tinha vindo, ele recebe um mensageiro. A pessoa bateu na porta e disse que a mãe dele estava morrendo, que o pastor fosse ali visitá-la. Ele apressou-se a acompanhar o filho choroso. Chegou àquela casa e disse, eu tenho aqui alguma coisa que a confortará. Abriu a Bíblia, procurando alguma promessa bem conhecida, mas viu
que a Bíblia terminava em Malaquias. Só tinha o Velho Testamento na Bíblia. E terminava em Malaquias. E ele procurou uma palavra para confortar o jovem e para falar para aquela pessoa que estava morrendo. Mas ele não encontrou a mensagem da cruz. Ele não encontrou o presente de Deus. Ele não encontrou o nosso Salvador. E não havia evangelho, nem promessa de esperança e salvação. E ele só pôde abaixar a cabeça e chorar com a enferma, em angústia e desespero. Ele não teve palavras para confortar aquela pessoa que estava partindo, para trazer esperança para ela, certeza da vida. Pós-morte, ele não tinha como falar isso para ela. Não muito depois, estava ao lado de seu esquife, dirigindo o ofício fúnebre. Ele estava ali, ela faleceu e ele estava ali no velório. Mas não havia mensagem de consolação no velório. Você já foi alguma vez a um velório? Você já teve a oportunidade de ir a um velório de uma pessoa que conhece a verdade, de um cristão, que sabe que Jesus morreu por ele, e o velório de uma pessoa que era ateia, uma pessoa que não acreditava em Deus e nem na vinda de Jesus? O velório do incrédulo, daquele que não crê em Deus, é terrivelmente triste, é angustiante, é desesperador, é cheio de gritos de dor, de desespero. Desespero, ou seja, o contrário de esperança. Agora, você já teve a oportunidade de chegar no velório de um cristão? De alguém que morreu na esperança? Um dos velórios mais marcantes que eu participei, foi o velório do avô do meu genro. Ele morreu com 90 e tantos anos, mais de 90 anos. E quando ele partiu para a glória, o pastor que estava ali, dando as palavras que esse homem aqui não tinha palavras para falar, ele leu as passagens da Bíblia, mostrando da vida eterna, que a morte de Jesus pagou o preço dos nossos pecados e que todo aquele que se arrepende tem a vida eterna. Aí ele comentou: ontem mesmo eu estive com ele, apontou para o corpo do avô do meu genro. Aí disse: ontem mesmo eu estive com ele no hospital, quando ele cantava hinos espirituais, glorificando a Deus, muito feliz, sabendo que ia voltar para casa, sabendo que ia encontrar o seu Senhor e Salvador. E ele muito feliz, cantando aqueles hinos, com as limitações da debilidade do corpo dele, porque ele estava prestes a partir, mas cheio da presença de Deus, cheio de vida e de alegria, louvando a Deus. Ele disse que saiu dali louvando a Deus, saiu feliz daquele leito do hospital, daquele lugar, porque ele viu o quanto aquele homem estava preparado para voltar para casa, vivo, mais vivo do que antes, sem enfermidade, sem lágrimas. Lá não tem lágrimas, lá nenhuma lágrima. E aí, ele dando esse exemplo, falando, e todo mundo
tão conformado com o conforto da presença do nosso Senhor e Salvador, numa alegria, numa paz. A única coisa que se falava era: Pai, só a saudade. Sabe aquela tristeza só de saudade? Mas sabe o que eles, quando terminavam de falar saudade, mas sabemos, Pai, que vamos nos encontrar na glória. Sabemos, Pai, e lá não vai mais haver separação. Nós vamos voltar a nos encontrar face a face com o Senhor. E eu achei aquilo tão maravilhoso. Eu entrei ainda eu saí mais alimentada do que quando eu entrei ali no velório. Eu saí sabendo que eu também vou participar dessa festa. Eu também vou para a glória. E eu saí animada, porque eu sei que o meu Redentor vive. Não havia aquele desespero, havia esperança, a certeza de que ele estava com o Senhor vivo na glória e que depois todos nós vamos nos encontrar lá. E vamos viver eternamente com o Senhor. Aonde? Na morada que Ele preparou para nós. Eu vou parar aqui só um pouquinho para ler esse pequeno trecho. Que está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, no livro de João, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14. Olha o que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo aqui tinha acabado de dizer a Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes, ainda hoje, Pedro. Ou seja, estava prestes a ir para a cruz, para morrer por nós. E Jesus disse que o coração de vocês não fique angustiado. Ele estava caminhando para a cruz. Prestes, ele já tinha falado para Pedro: hoje mesmo, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E aí ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim, Jesus Cristo disse. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Porque Jesus só falava a verdade. Ele só fala a verdade e só falará a verdade. Ele está vivo. E Jesus Cristo disse: se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. Ele explicou: eu vou ao Pai preparar um lugar para vocês. Lá tem muitas moradas e eu estou preparando um lugar para vocês. Para isso, ele precisou morrer na cruz. Mas ele disse: não fiquem angustiados. E olha só, o Senhor Jesus disse que ia preparar um lugar para nós lá. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Jesus Cristo disse. Comunhão, relação. De Deus Pai com Jesus e de Jesus para conosco. Aliança, comunhão, relacionamento. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Olha que coisa boa.
para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Porque é revelado através do Espírito Santo de Deus, o caminho que está preparado para nós. Porque quando ele partiu, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é o que nos revela, é o que nos faz entender, é o que fez com que o Novo Testamento fosse escrito. É a esperança escrita. É a certeza da vida eterna com o Senhor na glória. Jesus Cristo disse: eu vou preparar o lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Entendeu? Agora eu vou continuar lendo. No sonho do pastor, ele disse, não muito depois daquele momento triste que ele teve com a mulher, onde ele não teve nenhuma palavra para ela, da certeza da vida eterna, porque neste sonho não havia, o presente não tinha vindo, Jesus não tinha vindo, Deus Pai não tinha enviado seu Filho, o Cristo. Ele disse que ali não havia mensagem de consolação, nem palavra de ressurreição gloriosa. Não ia haver a ressurreição de Lázaro, não ia estar escrito, porque Jesus não teria vindo. Nem céu aberto. Não tem essa mensagem. Não teria. Mas somente cinza a cinza e pó ao pó. Só era sepultar e pronto. O pó, que somos nós, voltava para o pó e encerrava o assunto. Ô tristeza profunda. Ô pesadelo. Isso não foi um sonho desse pastor, foi um pesadelo. Cruel. E ele disse, e um longo e eterno adeus, adeus para sempre. Porque não existe o adeus para sempre para o cristão. Quando o avô, que eu estou dando exemplo, o avô do meu genro, quando ele louvava, sabendo que estava partindo, alegre porque ia voltar para casa, não havia tristeza porque havia certeza que não ia haver adeus. Ele sabia que ia ficar vivo e os seus filhos não se desesperaram, ficaram tristes com a separação. A morte nos separa da pessoa que está partindo. Então, aquela separação, elas sabiam que não era para sempre. Não era adeus eterno. Adeus, Pai, eternamente acabou. Nunca mais eu vou te ver. Não. Eles sabiam que estava acontecendo um distanciamento, uma separação física por um tempo e depois o encontro eterno. Não havia adeus. Adeus eterno, como diz aqui, o eterno adeus. Não havia isso. Não há isso no sepultamento de um cristão. A pessoa sabe que se despediu ali, vai passar um tempo, e aí cada um de nós, quando formos, vamos nos encontrar. E não vai mais haver morte para nos separar. Os meus pais estão na glória, e eu sei que com a misericórdia de Deus, eu também estarei lá um dia. Porque a misericórdia do Senhor é a causa que eu não me perca. E aí, vou viver eternamente com eles na glória, vou matar a saudade. Vou ficar com eles eternamente, feliz da vida. Porque não há adeus para sempre para aquele que espera no Senhor. Há um breve adeus, mas que logo estaremos com eles na glória, vivos. Vivos, só o pó que vai voltar para o pó. O pastor percebeu, afinal,
que ele, Jesus Cristo, não tinha vindo. Aí ele, sem esperança nenhuma, o pastor, num sofrimento só na morte daquela pessoa, no adeus eterno. Porque Jesus Cristo não tinha, Deus Pai não tinha nos presenteado com Cristo. No pesadelo do pastor. E rompeu em lágrimas e amargo pranto em seu triste sonho. Em seu triste pesadelo. Mas o autor disse que aqui querendo seu triste sonho. De repente, acordou ao som de um acorde. E um grande brado de júbilo saiu-lhe dos lábios ao ouvir em sua igreja ao lado o coro a cantar. Olha o coral, que ele acordou com o coral. Ó, vinde, fiéis, triunfantes, alegres. Sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu o nosso Rei. E Cristo, o prometido, nasceu. O Senhor Deus Pai nos presenteou com o seu Filho, o Cristo, o nosso Salvador. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olha a alegria que esse pastor sentiu quando acordou. Regozijemo-nos e alegremo-nos hoje, porque Ele veio. Ele veio. Deus Pai nos presenteou com o seu Filho Jesus Cristo. Ele veio. Cristo nasceu. Lembremos-nos da palavra do anjo. Quando o anjo falou com os pastores, aquilo que eu li ontem. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Uma alegria que seria tanto para aqueles pastores que estavam ali, cuidando das ovelhinhas, como para todo o povo, ele chama. Toda a humanidade ia se alegrar. Todo aquele que entende que Deus Pai mandou seu Filho Jesus Cristo. O maior presente, Ele é a nossa esperança. Ele disse, a boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, que foi lá em Belém, o Salvador nasceu, que é Cristo, o nosso Senhor, o que resgatou, que nos tirou do império da morte ali, das trevas, e nos levou para a grande luz. Nós estamos alegres. Cristo nasceu. Aí ele diz, se é grande a maldição que vem pelo pecado, maior é a profundeza do amor e da riqueza, do amor que Deus tem por nós. Porque mesmo no pecado, Ele não nos abandonou à morte. Ele enviou seu Filho para nos salvar. Que Deus tem para ti no Filho muito amado. Alegra-te, Ele veio. E para ti foi dado. Alegra-te, Ele veio. Cristo veio. E para você, para mim, para todos nós, Ele foi dado por Deus. Presente maior. O verdadeiro sentido do Natal. Alegrai-vos. Ele veio. Exulta no Senhor. Alegre-se, exulte nele. É vindo o Salvador. E agora, o último parágrafo, mas não menos importante. Que nosso coração, o autor deste livro disse,
que nosso coração possa se derramar em compaixão pelos povos pagãos, pelas nações que não conhecem esta verdade. Que o nosso coração possa se derramar em compaixão pelos povos pagãos, que não têm o dia bendito do Natal do Cristo. Vamos interceder e orar por eles, pelas nações que são desesperadas, que não querem o Cristo. Ide e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, não alcoólicas, viu? E enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Tem esta passagem na Bíblia. Para que a gente coma da vida. Jesus é o pão da vida. Uma grande amiga minha, irmã em Cristo, Betinha, Elizabeth, mas nós chamamos carinhosamente de Betinha, minha irmã em Cristo, que eu aprendi a amar. O Senhor fala muito com ela em sonhos. E um pouco antes do Senhor colocar este canal na minha vida, do Senhor ter me despertado na madrugada do dia 22 de março de 2020, deste ano de 2020, que nós estamos ainda. Ela sonhou que ela estava comigo e que nós estávamos numa situação em que ela disse que de repente eu deixava de estar caminhando igual com ela e eu disparava, ia mais na frente e ela tentava me alcançar e até onde eu também tive que alcançar para a gente continuar ali. E ela disse que eu ia de casa em casa e levava o pão. Ela disse, Deusinha, você chegava e você entregava o pão. E eu queria alcançar você para entregar, para estar ali com você, mas eu não alcançava, porque Deus tinha para ela outro plano, porque cada um de nós o Senhor usa da forma que Ele quer. E ela sonhou que eu ia de casa em casa deixar o pão. E hoje eu estou entregando o pão para vocês. O pão da vida. O presente. O presente. Eu estou apresentando esse presente para quem ainda não provou desse presente. O pão da vida que alimenta a alma, o espírito, o corpo, tudo. Esse pão que eu estou apresentando para vocês é o presente que Deus nos deu há mais de 2000 anos, 2020 anos atrás. É Cristo. É Cristo. Esse pão que Deus revelou a ela. Mas quando ela falou, eu fiquei pão e eu levava pão nas casas. Ela disse, sim, você chegava nas casas e entregava o pão. E eu fiquei assim, o Senhor disse, a palavra, está na palavra. Porque essa palavra, nela, você lendo ela, você vai conhecer a pessoa do Cristo que morreu por nós. Você vai entender que presente grande, maravilhoso, inigualável, o presente que Deus Pai nos deu, o seu Filho Jesus Cristo. Que presente maravilhoso. Um presente que, quando estava prestes a ser crucificado, ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim, Jesus disse. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito,
pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Entendeu? Eu reli isso aqui porque o presente falou com os homens aqui na terra. O presente que o Pai nos deu, ele ensinou que Deus quer relacionamento, reconciliação do homem com ele. Mas não é porque Deus precise que você se reconcilie com ele, não. Ele já é suficiente, ele é Deus. Mas é porque ele te ama e ele sabe que você e eu, que nós todos, toda a humanidade, precisa da essência de voltar para ele. Por isso que ele nos deu o pão, que é Jesus Cristo, para que houvesse esta reconciliação do homem com o seu Criador, com o seu autor, com o autor de nossas vidas. Amém? O Senhor fez o homem para se relacionar com ele. Relacionamento, o que tem nesse relacionamento? Amizade, amor e comunhão. Aquela pessoa que você aprende a amar, você gosta de ouvir essa pessoa. Essa pessoa, quando ela se afasta um pouquinho de você, você sente falta dela. Tenha uma relação assim com o presente que Deus enviou para você e para mim, para nós. Receba desse pão. Coma. Que faça morada em você o Espírito Santo de Deus. Que aí você será fortalecido, fortalecida, alimentado. O mundo está passando por tudo isso que está passando. Mas o Natal chegou. O dia de comemorar o nascimento do nosso Salvador chegou. E nós devemos nos alegrar, porque ele falou que devemos nos alegrar, que não devemos ficar angustiados. Ânimo, alegrai-vos. Cristo nasceu e hoje nós estamos comemorando isso. E nós devemos lembrar daquele que não tem nada preparado para si. Vamos preparar tanto o pão espiritual, passar para outras pessoas, como o pão mesmo, que você tenha a sua ceia, que foi tão maravilhosa, o seu RO. Você dividir, você mandar também para quem não tem nada preparado em casa. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, eu estou aqui, Senhor, com meu espírito muito grato pelo presente que o Senhor nos deu há 2020 anos atrás. Muito obrigada por este presente, porque este presente é eterno. E por isso que nós estamos com a mesma alegria dos pastores que receberam a boa nova daquele anjo que chegou e anunciou que nasceu o Salvador, que ia alegrar a todo o povo, a toda a humanidade. Nós estamos gratos a Ti pelo grande presente.
Obrigada, Senhor. A Ti toda honra, toda glória, toda gratidão, Senhor. Nós Te agradecemos pelo presente maravilhoso. E que este presente reine sobre toda a humanidade, sobre toda a terra, sobre todo o universo. Que o Teu presente reine. A pedra que o Senhor lançou sobre a terra, sem o auxílio de mãos, que derrubou todos os reinos da terra e que cresceu e se tornou esta pedra uma grande montanha que tomava toda a terra. E assim que venha o teu reino sobre toda a humanidade, sobre toda a terra, sobre os céus, sobre todo o universo, que venha o teu reino, que o teu filho reine, que nós possamos ter a força de exigir das autoridades que legislam, para que elas, meu Pai, façam leis honrando ao presente, ao teu grande presente, ao teu Filho, ao Cristo que morreu por nós. Que haja isto, Pai, que nós possamos ter ousadia de exigir que todas as leis que te negam, que negam o presente, que elas sejam revogadas pelo sangue de Jesus, elas caiam por terra. Toda ideologia demoníaca que negue ao Criador, que caia por terra agora, no nome do teu Filho, Cristo Jesus, que nasceu para nos salvar, que o Senhor nos enviou e que morreu para nos dar a vida eterna, para pagar o preço dos nossos pecados, dos pecados que nós nos arrependemos. Então, que venha o teu reino, que venha o Rei da Glória, que venha reinar sobre toda a humanidade, sobre toda a terra e céus, que venha o teu reino, que venha o Rei da Glória. Isso eu te peço, Pai, no nome dele, do teu Filho, o Cristo que morreu por nós. Amém, Senhor. Amém. Olha que Deus bom. Ele nos deu um presente que mesmo neste mundo que estamos vivendo, tão conflitante, tão cheio de crises, de temores, nós temos motivo de alegria, sim. O Senhor nos enviou o seu Filho, que vive e reina para sempre, que está à direita dele, intercedendo agora por você e por mim. Amém. Cristo nasceu. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Festeje este dia de forma mais santa possível, com mais amor possível. Se você puder dar alguma coisa, ou espiritual ou material, para alguém neste dia, presenteie. Presenteie com uma palavra, a palavra de Deus, com alguma coisa que você tenha e você divida com ela, presenteie. Ajude aquele que não tem, que talvez tenha muitos bens materiais, mas está bem pobrezinho espiritualmente, que precisa desse pão. Vamos dar esse pão para eles? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vamos fazer um Natal santo, onde não caiba bebida alcoólica, drogas, mas que haja muita gratidão no seu coração pelo presente que o Pai nosso nos deu. Cristo. Amém? Amém. Fiquem com Deus.